Aqui é o professor Orestes, a gente vai falar agora a respeito de prismas. Bom, comecemos observando o seguinte. Um prisma é uma figura que possui uma base inferior e uma base superior iguais e uma determinada altura. Esse primeiro prisma que a gente vê aqui é um prisma oblíquo, ou seja, a aresta lateral vai formar com a base um ângulo diferente de 90. Em compensação, a altura, que é o segmento que sai de uma base e vem até a outra, determina ali ângulo de 90. Agora, o que a gente precisa saber? A gente vai tratar de prismas retos. Nos prismas retos, a altura coincide com a aresta lateral. E a gente vai pegar e vai observar o seguinte. O ângulo ali, pessoal, é o ângulo de 90, ok? Vamos trabalhar com prismas retos. Dá uma olhada no seguinte. Um prisma pode ser triangular, quadrangular, hexagonal. Quem é que dá nome para o prisma? Quem dá nome para o prisma é a base do prisma, ok? Prisma com base triangular é prisma triangular e assim sucessivamente. A gente deve observar o seguinte. O que é que a gente precisa falar? Precisamos falar a respeito da área lateral de um prisma. Pessoal, área lateral é a soma de todas as faces laterais. Área lateral é igual a perímetro da base vezes altura. Ok? Perímetro da base vezes altura. Note que as faces laterais são todas retângulos. E a área de um retângulo é o quê? Base, que no caso é L, vezes altura, que é H. Ok? Base, que no caso é L, vezes altura, que é H. Prisma quadrangular. Área lateral é o quê? 4 vezes a área da face. A área da face é lado vezes altura. Então a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, que a área lateral é 4 vezes L, perímetro da base, vezes altura. Ok? Em seguida, se nós levarmos isso em consideração, eu vou pegar e vou te falar ainda a respeito da área total. Pensa no seguinte, imagina que nós temos um prisma. Um prisma é formado pela base superior e pela base inferior, é formado ainda pelas faces laterais, ok? Conforme a gente pode ver na figura. Então, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Não podemos esquecer o volume. Como é que se determina o volume de um prisma? Volume de um prisma é área da base vezes altura, ok? Volume é a relação entre a área e a altura de água, por exemplo, que exista dentro dessa figura. Então, volume, área da base vezes altura. Falando de volume, a gente deve prestar atenção numa coisa, que é o princípio de Cavalieri, que diz o seguinte, 2 sólidos com a mesma altura têm o mesmo volume se as secções planas de igual altura têm a mesma área. Então, observa o seguinte, no primeiro caso, a gente tem uma pilha completamente organizada e uma pilha completamente desorganizada. Como as duas possuem a mesma base e a mesma altura, a gente pode dizer que as duas têm o mesmo volume. Da mesma forma que na segunda figura, a gente tem o quê? Na segunda figura, a gente tem um prisma e um cilindro. Eles têm a mesma altura, mas não têm a mesma base. Então, eles não possuirão o mesmo volume, ok? Legal? Ok, dando sequência a esse raciocínio, eu preciso te falar de alguns prismas especiais. E a gente vai começar falando do paralelepípedo. O paralelepípedo é todo prisma cujas faces são paralelogramos. A gente pode ter um paralelepípedo oblíquo ou podemos ter um paralelepípedo retângulo, ok? Note que a gente vai tratar do paralelepípedo retângulo. Nele, pessoal, as faces retangulares são congruentes 2 a 2. Observe o que vai acontecer. Nós temos aqui, no paralelepípedo retângulo, eu tenho base inferior e superior são iguais. Laterais também são iguais, as faces laterais são iguais. E a frontal e a dorsal, ou seja, aquela que está lá atrás, também serão iguais. Se nós soubermos disso, a gente vai dizer que a área total é 2 vezes a área da base, mais 2 vezes a frontal, que é igual a que está lá atrás, mais 2 vezes a lateral. E volume será área da base A vezes B, vezes a altura C, ok? Existe aqui a diagonal do paralelepípedo. E a diagonal do paralelepípedo é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ok? Elementos, então, de um paralelepípedo. Observe o seguinte. Nós temos o cubo ou hexaedro regular. Pessoal, o cubo possui 6 faces, todas elas faces quadradas de aresta A. Então, a área total é 6 vezes A quadrado. Em seguida, a área da base é A quadrado. A área lateral é 4 vezes A quadrado.
Diagonal da face é a diagonal de um quadrado, que é a vezes raiz de 2. Diagonal do cubo é igual a que multiplica a raiz de 3. E o volume será área da base vezes altura. A área da base é a quadrado, a altura é a. Consequentemente, o volume é igual a elevado ao cubo. Lembre-se, o cubo, na verdade, é um paralelepípedo, aonde A é igual a B, que é igual a C, ok? Dando sequência a essa ideia, nós temos o cilindro. O cilindro é um prisma, só que com uma característica diferente. Ele é um sólido de revolução. A gente pode imaginar que aquele retângulo gira e ao girar nós formamos o cilindro. Mas a gente deve observar o seguinte, o cilindro não deixa de ser um prisma cuja base é um círculo, ok? Temos um cilindro reto e um cilindro oblíquo. Vamos dizer o seguinte, qual é a base do cilindro? A base do cilindro é um círculo que possui raio. Perímetro da base é 2πr. Área da base é πr ao quadrado, ok? Em seguida, área lateral. A área lateral será perímetro da base multiplicado pela altura, ok? A área lateral será o perímetro da base multiplicado pela altura. E nós diremos ainda o seguinte, área total é área lateral mais 2 vezes a área da base. Área total é área lateral mais 2 vezes a área da base. Da mesma forma que o volume é área da base vezes altura, onde a área da base, nesse caso, é igual a πr ao quadrado, ok? A área da base é igual a πr ao quadrado. Isso é o volume de um cilindro. Agora, temos que falar a respeito do cilindro equilátero. Cilindro equilátero é aquele aonde a secção meridiana tem base igual a 2r e a altura h igual a 2r, ok? E a altura h igual a 2r. Então, a gente vai dizer o seguinte, a secção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado, tem base 2r e altura 2r. Então, a altura de um cilindro equilátero é igual ao diâmetro da base, ok? Esse é o cilindro equilátero, grande abraço, até mais!